Como o pastor disse lá na Ucrânia, a igreja, quando uma pessoa cumprimenta a outra, faz a saudação, Cristo ressuscitou no dia da Páscoa, a pessoa responde, verdadeiramente ele ressuscitou. E aí eu pergunto, Cristo ressuscitou? A igreja vai responder, verdadeiramente ressuscitou. Isso, e ele ressuscitou. Isso por 3 vezes. Vamos lá, vamos fazer um ensaio? Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Ele não está morto, Ele ressuscitou. Christos vos cres, voístenes Christos. Cristo ressuscitou, verdadeiramente Ele ressuscitou. Jesus é a nossa esperança, Jesus é a vida, Jesus é a salvação, é o perdão dos nossos pecados, é a nossa alegria, a nossa celebração. Nós tivemos algumas experiências no campo missionário, essa na Ucrânia, e na Bolívia, na cidade de Cochabamba, no Cerro da Coronilha, a igreja unida de toda a cidade, 4 horas da manhã, todo mundo subindo aquela montanha, aquele cerro, aquele monte, com as suas lanternas. É uma visão maravilhosa. Aí depois que todo mundo se acomoda, mais ou menos 5 horas da manhã, começa um culto, toda igreja unida de Cochabamba, todas as denominações. Aí você vê a alba, o dia amanhecendo e a igreja celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como Primeira Batista, nós queremos também celebrar. Nós queremos apresentar diante do trono do Senhor o nosso louvor, o nosso reconhecimento, a nossa adoração, a nossa gratidão pela obra redentora, pela obra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu gostaria que você pudesse abrir a sua alma, abrir o seu coração, que você pudesse se derramar nessa manhã diante da presença do Senhor. Lembra daquela mulher que se derramou, ela derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Eu gostaria que hoje você fosse esse bálsamo derramado aos pés de Jesus. Eu gostaria que todos nós, como igreja, pudéssemos nessa manhã nos derramarmos diante do Senhor e falar: Deus, obrigado. Jesus, obrigado, obrigado. Salmo 96, o salmista diz assim: cantai ao Senhor um novo cântico. Maestro Fernando, pode colocar apostos, você vai conduzir esse louvor, e nós vamos cantar ao Senhor toda a terra. Nós vamos anunciar entre as nações e entre os povos a sua maravilha, as suas maravilhas, e em toda a terra entoa louvor ao Senhor. Com você o musical Viva a Vida, vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, pela vida do maestro Fernando e todos esses adoradores. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Nós estamos aqui, um privilégio, nesse domingo de Páscoa, domingo pela manhã, estarmos aqui louvando, adorando o nome do Senhor, o Cristo ressurreto. Esse é o 5º musical que nós fazemos com essa formação, Coral e Orquestra Viva a Vida. Os 3 primeiros foram online, a gente, durante a pandemia, começou esse projeto. Estamos no 2º presencial. Mas hoje, além da celebração da Páscoa, do Cristo ressuscitado, o coral traz uma reflexão. Há 2000 anos atrás,
quando o Messias veio à Terra, nós, a humanidade, não recebemos, não entendemos que era Ele, não o reconhecemos como Messias. E hoje nós, talvez como igreja hoje, a humanidade de novo não reconheça o tempo do Messias estar de volta. Cristo está para voltar, Jesus está para voltar. O dia tão esperado da igreja, que é o arrebatamento, está para acontecer. E talvez nós estamos, como os irmãos há 2000 anos atrás, não percebendo que o dia está chegando. Lá nós não o reconhecemos como pessoa. Talvez hoje nós não estamos reconhecendo o tempo que está perto, está próximo. Então o musical ele é dividido em duas partes. As 3 primeiras músicas nós falamos sobre a Páscoa, sobre glorificar ao Senhor. E as 3 últimas músicas nós vamos começar, a gente fala sobre o Cristo ressuscitado e a gente começa a trazer uma reflexão sobre o dia tão esperado do arrebatamento. Então, mais do que uma celebração, um culto ao Senhor, nós queremos trazer um alerta à igreja, um alerta para nós. Quando a irmã Miriam escolheu o repertório e me mostrou o repertório, de 8 músicas que ela me passou para selecionar 6, foi difícil, porque todas tinham esse mesmo contexto. Nós oramos e chegamos nesses 6 músicas. Então queremos celebrar o Senhor, cultuar ao Senhor e ficarmos alerta para o dia tão esperado, o dia do Senhor. Amém? Deus abençoe, um bom musical a todos.
E Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos saduceus, sacerdotes e mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E ele disse: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Vamos adorar aquele que veio, aquele que sofreu, padeceu, foi morto, mas ao terceiro dia, no dia de hoje, nós estamos celebrando a nossa vitória sobre a morte e sobre o inferno.
Ele veio, resgatou a sua igreja, preparou os seus discípulos e nos enviou. E deixou uma promessa de que ele voltaria para buscar-nos. E nós somos essa noiva que está sendo preparada para encontrar o noivo. Jesus disse, e João dá o testemunho, lá em Apocalipse 22, 20, disse: aquele que dá testemunho dessas coisas disse. E aí Jesus fala: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse cântico é a expressão do nosso desejo de cantar Maranata, Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos preparados para o encontro do noivo. A igreja é a noiva esperando pelo seu noivo. E nós desejamos, mais do que tudo nessa vida, nós desejamos cantar Maranata. Então abra o teu coração, abra a tua mente, a tua boca e declare: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vigiai
Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A igreja do Senhor será revestida da glória do Senhor. Nós veremos o Senhor face a face e nós estaremos com Ele por toda eternidade. Por isso que nós estamos aqui. A ressurreição é a esperança do hoje. E o Maranata é a nossa esperança de futuro. Nós esperamos, nós cantamos, nós almejamos, nós levantamos as nossas mãos e declaramos. Mas há uma mensagem nesse musical do Viva a Vida. Assim como as pessoas não tiveram discernimento da pessoa de Jesus naquela época, o próprio João Batista perguntou: o Senhor é o Cristo ou devemos esperar outro? Eles não discerniram, e tantos líderes religiosos não discerniram o Messias, o Deus Emanuel, aquele Deus que deixou aquele Jesus que deixou a forma de Deus, não considerando ser o Deus como coisa que aferrar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz. Eles não discerniram. Agora nós estamos discernindo os tempos. Esse é o tempo que nós precisamos discernir. Jesus está próximo. Nós vemos e ouvimos tantas guerras, tantos rumores, tantas enfermidades, tantas pandemias, tantas catástrofes naturais, tantas tragédias, tanta violência, tanta fome, mas também a igreja tem pregado o evangelho como nunca. A igreja tem alcançado território como nunca, a expansão. Por isso que nós cantamos e esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de agradecer aos maestros Aurimar e ao maestro Fernando. Queríamos também agradecer a professora Miriam, ao Viva a Vida e aos irmãos que estão apoiando esse musical. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles e glorificar o Senhor. Deus seja louvado. Meus queridos, nós encontramos um texto de João, e João dedica, do capítulo 13 em diante, o maior tempo escrito, falando de um momento muito especial de Jesus com os seus discípulos. Numa festa como essa da Páscoa, festa judaica, que eles celebravam todos os anos, a passagem da morte sobre os seus primogênitos, quando Deus livrou o povo dele do Egito, quando Deus instituiu a Páscoa, dizendo que seria um memorial, seria relembrado esse memorial, aquele cordeiro que foi morto, que foi tomado sangue e colocado como sinal, é o sangue de Jesus que nós celebramos hoje. Todas as vezes que nós comemos do pão e celebramos e tomamos do cálice, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E se alguém ainda não pegou os elementos na entrada
poderá fazê-lo agora. Por favor, pode ir ali sem nenhum constrangimento. Se você não pegou, pode ir ali. Nós não estamos distribuindo os elementos por causa da pandemia, né? E é uma forma mais prática, mais rápida também. Gostaria que você tivesse com esses elementos à sua mão. E o texto de João diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. O que você faria se você soubesse que você ia morrer dentro de um dia ou naquele mesmo dia? Se você tivesse poucas horas de vida, o que você faria? Ontem eu estava pensando sobre esse tema e fiquei meditando. E Jesus viveu o amor. Ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Interessante que ele não se exaltou, ele não buscou a glória, ele não deixou nenhum ensinamento sobre triunfalismo, sobre vitória. Ele declarou amor. Ele pegou uma toalha, colocou sobre a sua cintura, pegou uma vasilha, colocou água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Nós estamos numa série falando sobre influência. E hoje nós estaremos meditando sobre influência marcados para servir, a influência do servir. Nós exercemos influência no serviço, desde os primeiros cuidados que nós recebemos dos nossos pais, nós aprendemos a servir e servimos. Servimos a nossa família, servimos ao Senhor, servimos amigos, servimos aonde trabalhamos. E Jesus, naquele momento íntimo com seus discípulos, ele declara então o serviço. E algumas marcas de uma pessoa que influencia através do serviço é o amor. Esses irmãos cantaram tão lindo, mas quantas horas eles passaram ensaiando? Quantas horas o Fernando trabalhou nesses arranjos? Quantas horas esses irmãos deixaram suas casas para estar ensaiando? Serviço. Nós entramos e encontramos um templo tão arrumado, limpo. Alguém esteve antes de nós, limpando. Nós pegamos esses elementos, uma coisa tão simples, mas alguém serviu. Alguém preparou. Nada nós encontramos feito, alguém fez. E o maior gesto de serviço foi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós não devemos ter dificuldades em servir. Porque nós vimos, nós lemos, nós aprendemos com Jesus. Ele sendo Deus. E a palavra para dizer que ele tinha a forma de Deus é a palavra morfém. É uma forma exata da essência de Deus. Ou seja, Jesus era o próprio Deus. Mas ele não usou da prerrogativa
como coisa que aferrar-se a essa verdade. Mas ele esvaziou-se, e ele tomou a forma de servo. É a mesma palavra da essência de Deus, foi a essência de servo. Nós, quando esvaziamos uma gaveta, o que nós fazemos para esvaziar essa gaveta? Começamos a tirar as coisas de dentro. Mas Jesus não tirou nada da essência de Deus. Ele colocou a essência de servo. Deus é maravilhoso. 100% Deus e 100% servo. Ele tornou na semelhança do homem. Essa figura efêmera, limitada, fragilizada, que somos nós, para amar. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, entregar a sua vida por muitos e resgatar aquele que estava perdido. Você e eu. Amor. Então nós devemos marcar a vida das pessoas amando. Porque se nós pensássemos diferente, nós podemos ver que uma pessoa serve sem amar. E quem serve sem amar, simplesmente serve. Agora, quem serve amando, marca a vida das pessoas. Eu já falei em algumas ocasiões, minhas filhas estão aí, não sei se elas escutaram alguma vez eu falando sobre isso, mas elas e a Raquel também começou a aprender isso. Elas gostam de pedir água quando elas vão deitar. Pode sair da cozinha, mas elas vão para o quarto. Quando chega lá, pai, o senhor poderia pegar água para mim? Eu poderia dizer, muito bem, vocês acabaram de sair da cozinha. Ou eu poderia dizer, opa, para aí, você antes de sair para o quarto, pegue a garrafinha de água. Mas eu tenho a sensação de que um dia eu sentirei falta. Porque elas sairão de casa. Eu tenho certeza que elas não querem a água. Elas querem a presença do Pai, levando a água. O que marca não é a garrafinha de água ou o copo de água. O que vai marcar a vida das pessoas é o nosso serviço em amor. A segunda marca de quem serve e quem marca a vida das pessoas servindo é humildade. Nós não vamos ser menos porque servimos. Nós vamos demonstrar quem somos servindo. Seja limpando, seja abrindo uma porta, seja cuidando de um idoso, seja cuidando de uma criança, seja preparando um culto. Nós vemos quem está na plataforma, mas nós não vemos quem está por detrás das câmaras. Esses dias eu conversei com uma pessoa, ele me disse, pastor, eu sou quem fico na câmara todos os domingos. E eu falei assim, são tantas pessoas. Sabe por quê? Porque nós não prestamos atenção. Nós olhamos para quem está aqui. Quem fica naquele mezanino nós não sabemos. Quem cuida das crianças nós não sabemos.
Quem fica na cozinha preparando o lanche para as crianças, nós não sabemos. Mas quando nós percebemos, nós estamos influenciando a vida das nossas crianças, das pessoas, servindo com humildade. O Senhor, as mãos que criaram os céus e a terra, essas mãos começaram a lavar os pés dos seus discípulos. Mãos poderosas, gloriosas, mãos que serviram. Humildade. E a terceira marca que nós encontramos de uma pessoa que serve e que influencia servindo é o exemplo. E Jesus fala simples assim: se eu, sendo o Senhor, lavei os vossos pés, façam isso também. Eu aprendi com essa lição que eu tenho que buscar a excelência, o bom, o ótimo, ainda não serve. Eu tenho que servir, e gostaria que você prestasse muito bem atenção, porque isso falou muito comigo, e eu comecei a fazer um retrocesso na minha vida, e eu percebi que eu tinha traços de quem me ensinou. Não somente servir, mas eu tenho que ensinar uma outra pessoa a servir. As mães cozinham, mas as mães ensinam os seus filhos a cozinharem. Eu lembro da Raquel chamando as meninas e falando assim: olha, eu vou ensinar vocês a fazer o arroz. Faz assim, 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 assim. E a Raquel foi ensinando. De uma outra vez, a Raquel falou para elas assim: agora vocês vão fazer o arroz e eu vou olhar vocês fazendo o arroz. E elas foram fazendo assim e assim, e a Raquel foi só ponderando, foi só orientando, assim, assim, assim. E hoje, tem dia que Raquel liga e fala assim: Rebeca, você poderia fazer o arroz para nós? Nós chegamos em casa, o arroz já está pronto. Servir dando exemplo. E dar o exemplo é fazer, é dizer: façam assim também. Faça da mesma forma que eu estou fazendo. E Jesus falou isso. Ele ensinou os seus discípulos sobre o amor, sobre a humildade e sobre o fazer. Colocar em prática. Servir. Sirvam. Marca a vida de pessoas servindo. Talvez o maior sermão não é aquele que é proclamado, falado na plataforma, mas é aquele serviço que nós recebemos. É aquela atenção de alguém. É um cuidado. É quando alguém chega na nossa igreja e pergunta assim: aonde fica o banheiro? Você fala: o banheiro? Por favor, me acompanhe que eu quero te mostrar onde é o banheiro. Eu quero te levar aonde é o banheiro. Talvez esse é o maior sermão que aquela pessoa vai receber naquele dia, de alguém que demonstrou o amor na prática. Aonde fica o mini? Aonde fica a salinha das crianças? Sim, por favor, venha comigo. Eu vou te levar, eu vou te apresentar aonde fica o mini. E aí acompanha a pessoa até
Humilhe. Uma coisa tão simples. Esse talvez será o maior sermão que essa pessoa vai receber. Um abraço, uma prática de orar quando alguém pede oração. Você poderia orar por mim? Posso. Posso sim. Agora mesmo. Estende a mão sobre essa pessoa e não importa onde, não importa o lugar. As pessoas podem até se surpreender. Orar agora? Sim, sim, orar agora. Você vai, coloca a mão sobre a pessoa e ora por ela naquele momento, por aquela necessidade. É um serviço, é uma intercessão, é uma ministração. Que essa mensagem que nós cantamos no musical Viva a Vida possa nos impulsionar a servir. Enquanto nós esperamos o nosso Redentor, nós estaremos servindo pessoas, amando pessoas, servindo pessoas, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, servir. Quando eu era seminarista, teve ocasião de eu ir a pé do seminário até a nossa igreja, um ponto de missão. E todas as vezes que eu chegava lá, tinha uma irmã que sempre preparava uma jarra de água, sempre. Era incrível. Todos os domingos, 8h da manhã, essa irmãzinha estava lá, com a sua toalhinha, a jarra de água e alguns copos. É incrível. Pessoas que servem, talvez a mesma coisa sempre, mas marcam a vida de pessoas. Que você possa se colocar nas mãos do Senhor como instrumento, meu irmão, minha irmã, para servir e marcar vida de outras pessoas, através do amor, através da humildade e através do seu exemplo. Quero te convidar a ficar em pé, nós vamos orar. Quero chamar a Raquel aqui. Uma das marcas da Raquel é o serviço. E ela tem se disposto a servir em casa, a mim, as crianças, que já não são mais crianças, e que nós possamos, em família, servir uns aos outros. Sirva na tua casa, meu irmão. Sirva o seu cônjuge, sirva os seus filhos, sirva os seus pais, sirva uns aos outros, que com certeza você verá a glória de Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque hoje nós celebramos a nossa ressurreição. Ó Deus, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado, Pai, por essa mensagem poderosa que nós acabamos de ouvir, do Senhor mesmo, do Teu Espírito. E nós queremos agora, Senhor, numa atitude de devoção, de contrição, nós queremos tomar o pão
Gostaria que você tomasse o pão agora. E que você pudesse dizer ao Senhor Jesus Cristo: obrigado. Obrigado porque esse pão foi partido, ele foi moído, ele foi esmagado por causa do meu pecado, por causa da minha culpa. E o Senhor me amou. E hoje eu quero celebrar, eu quero agradecer por esse sacrifício. Comamos em memória do Senhor. Também gostaria que você pudesse compartilhar o cálice com seu cônjuge, com seu familiar, com uma pessoa que está do teu lado, que você pudesse agradecer por esse sacrifício. E essa troca é o serviço. É um serviço que nós podemos trocar, oferecer, dar a alguém. Tomamos em memória do sacrifício do sangue de Jesus, em gratidão por essa nova aliança. Tomamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sacrifício lindo, maravilhoso, perfeito. Cordeiro perfeito, sem mácula. Nós nos rendemos ao Senhor. A nossa alma, o nosso coração, o nosso próprio corpo, nós oferecemos como sacrifício agradável ao Senhor. Nós celebramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados.
Aleluia.